Bom, galera, vamos dar continuidade aqui à resolução da lista 4 do módulo 2 da Humanas em Foco e nós vamos fazer a leitura da questão de número 21, uma questão do Enem de 2016. E diz assim o texto: o que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias no Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, em 1789, a sedição avançou sobre a sua decorrência. No enunciado da questão nós temos: a diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de... Então, galera, é muito bacana destacar que nós estamos falando da Inconfidência Mineira de 1789 e da Conjuração Baiana de 1798. Lembre das principais características de cada uma delas. Ambas eram republicanas, ambas eram separatistas, ambas eram iluministas. Porém, a Conjura Baiana era de caráter popular e combatia a escravidão, e a Inconfidência Mineira era de caráter elitista e não tinha papel definido, sobre a escravidão. Ela gostaria de manter a escravidão. Então, o enunciado da questão me pergunta qual é a diferença entre as sedições abordadas no texto. Na letra A fala eliminar a hierarquia militar, essa alternativa está incorreta. Na letra B nós temos abolir a escravidão africana. Podemos marcar a letra B como alternativa correta da questão de número 21. Vamos fazer a leitura das demais alternativas? Na letra C nós temos anular o domínio metropolitano, e isso é uma concordância entre essas duas, elas duas queriam acabar com o colonialismo, proclamaram uma república independente de Portugal. Na letra D nós temos suprimir a propriedade fundiária, isso não era um tópico de discussão dessas revoltas. E na letra E tem extinguir o absolutismo monárquico, coisa que as duas concordavam também. Então, na questão de número 21, nós podemos marcar a alternativa B. A questão de número 22 é uma questão da FGV de 2016 e o texto dela é bem bacana. Atente à leitura. Caso tomemos o exemplo do Rio de Janeiro, iremos perceber de imediato que se trata de uma região caracterizada por forte concentração de riqueza em poucas mãos. Os círculos dos mais ricos, 14% das pessoas, chegaram a ter 3/4 da riqueza inventariada entre fins do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Eles chegaram a dominar 95% dos valores transacionados nos empréstimos. Era dentro dessa elite que se situava um pequeno grupo formado pelos negociantes de grande envergadura, cujas fortunas foram constituídas por meio do comércio transoceânico e no comércio colonial de longa distância. Uma vez acumuladas tais fortunas, verifica-se que parte desses homens de negócios, ou seus filhos, abandonava o comércio, convertendo-se em rentistas, pessoas que vivem de rendas, como por exemplo do aluguel de imóveis urbanos, ou em grandes senhores de terras e de escravos. Curiosamente, ao fazerem isso, estavam perdendo dinheiro, já que os ganhos do tráfico atlântico de escravos, 19% por viagem, eram superiores aos lucros da plantation, que variava de 5% a 10% ao ano. O que havia por trás de um movimento de reconversão em si mesmo inusitado? Esse movimento de reconversão pode ser explicado, como pergunta o enunciado, pelo seguinte raciocínio. Atente. Nós temos, essencialmente, duas grandes formas de riqueza exploradas ao longo da história. Seriam as riquezas imóveis e as riquezas líquidas. As riquezas imóveis, nessa minha leitura, seriam a terra ou imóveis, prédios, mas basicamente a terra, a posse de um lote de terra. As riquezas líquidas seriam o comércio, seriam bens que são trocados e comercializados às vezes por uma moeda unificada. Nós temos no texto uma elite carioca que lucra com o comércio, porém abre mão desse lucro do comércio para adotar uma riqueza imóvel, ser dono de terra ou viver de renda de locação de imóveis. O que isso significa? O que é essa reconversão? Nós saímos de uma fonte de riqueza que é instável e que, por vezes, é muito mal vista, como o comércio, e nós partimos para uma fonte de riqueza que dá mais prestígio, dá mais status social, que seria a posse da terra. A gente pode imaginar, então, um membro da burguesia, um grande comerciante, que abre mão da sua vida de negócios,
compra um título de nobreza ou compra um lote de terra com um título de nobreza e ele muda o seu foco econômico, podendo até perder dinheiro nisso, como o próprio texto fala. Os lucros que variavam de 19% caem para 5 a 10% ao ano. Então, esse movimento de reconversão pode ser explicado, vamos à leitura das alternativas. Na letra A nós temos, pelos extorsivos impostos cobrados aos traficantes de escravos e aos comerciantes em geral, e pelas restrições de oferta de títulos de nobreza para os homens que não tivessem grandes propriedades fundiárias. A alternativa A está incorreta. A gente pode ver que os impostos não seriam motivo para abandonar o comércio. O comércio era muito lucrativo, apesar dessa carga tributária. Na letra B, nós lemos, pela radical transformação da economia colonial, desde meados do século XVIII, que permitiu uma acumulação de capital maior na atividade manufatureira e pela decadência da produção aurífera em Minas Gerais e em Goiás. Essa alternativa também está incorreta. No século XVIII, durante o período colonial da América Portuguesa, a gente não vai poder ter manufaturas na colônia. Então, a economia manufatureira não vai tomar lugar aqui. Na letra C nós temos, por um considerável ideal aristocratizante de uma parcela da elite colonial brasileira que almejava um afastamento relativo do mundo do trabalho e pela busca de maiores garantias para o patrimônio constituído por meio do comércio. Essa alternativa está correta. Nós podemos marcar como a alternativa C sendo a correta da questão de número 22. Por quê? Porque ela explicita exatamente o que a gente está buscando. Uma burguesia que vive do comércio, mas busca uma forma de prestígio maior na posse de terras. A letra C está correta e nós faremos a leitura das demais para entender qual é o erro delas. Na letra D nós temos, pela legislação presente nas ordenações filipinas, que estabeleciam hierarquia social a partir da origem principal da riqueza e pelas restrições ao tráfico de escravos instituídas a partir de 1810. Essa alternativa também está incorreta, nós não vamos ver nas ordenações dos reis Filipes da Espanha e Portugal qualquer coisa nesse sentido. Na letra E nós temos, pela proibição dos comerciantes em participar das câmaras municipais, como eleitores e como elegíveis, e pela condenação feita pela Igreja Católica contra os ganhos obtidos por meio de lucros gananciosos e de juros altos. Essa alternativa também não condiz com o que buscamos no texto, ela não condiz com a ideia da reconversão que foi perguntada acima. Nós marcamos a alternativa C na questão de número 22 e continuamos a responder aqui a lista 4 do módulo 2 da Humanas em Foco, na questão de número 23, uma questão da PUC de Campinas, de 2016, que começa com uma pergunta: república ou monarquia? Esse dilema esteve presente em todo o processo de independência do Brasil, mas a monarquia acabou sendo o sistema adotado em terras brasileiras. Ao contrário do que ocorreu em outras nações americanas, pois para essas novas nações surgidas na América Espanhola, a república, e ela vai me perguntar agora, nós vamos fazer a leitura das alternativas. Na letra A diz, a república promovia uma relativa descentralização do poder, uma vez que o regente deveria ser eleito pelo povo. Opa, pera lá, nós estamos na América Espanhola, nós estamos no contexto da sua independência e nós não vamos observar regentes, nós vamos observar presidentes, ditadores, presidentes vitalícios. A regência é um elemento típico das monarquias, coisa que, como o próprio texto fala, na América Espanhola não vigou. Na letra B nós temos, significava um rompimento maior com a metrópole e a fragmentação do antigo império colonial. Essa alternativa está verdadeira. Nós vamos romper com a metrópole espanhola e nós vamos fragmentar o grande reino espanhol na América, ou os grandes vice-reinados espanhóis na América, em várias pequenas repúblicas. Vamos fazer a leitura das demais alternativas. Na letra C nós temos, facilitava a manutenção de um vasto território nas mãos dos chefes de Estado e dos proprietários rurais, coisa que está incorreta também. A gente não vai trabalhar com vastas extensões sendo disputadas ou administradas por apenas um chefe de Estado. Na letra D nós temos garantia da implantação do princípio da soberania popular e da igualdade de direitos na América. Apesar da ideia republicana ser associada hoje a esses ideais, no contexto de independência da América Espanhola, as repúblicas representavam uma manutenção da aristocracia, representava a concentração de poderes na mão de poucos e não necessariamente representava justiça, igualdade ou liberdade para as pessoas.
Boa parte, é só você ver o exemplo da República Brasileira do século XIX. Boa parte da população não podia votar. Analfabetos, soldados eram excluídos aí da participação política. Na letra E nós temos, atendia o desejo de políticos liberais e conservadores de libertar as províncias do poder metropolitano. Essa alternativa também está incorreta. Os conservadores na América Espanhola, eles eram favoráveis à manutenção da monarquia, à manutenção da presença da coroa, do domínio metropolitano. Na questão de número 23, nós marcamos a alternativa B. Faremos a leitura agora da questão de número 24, que vai me trazer dois textos e a gente faz a leitura agora. No texto 1 nós temos: o processo de independência das colônias espanholas da América ganhou força no começo do século XIX, aproveitando a fragilidade política em que se encontrava a Espanha. Após a invasão das tropas napoleônicas, as lutas pela independência ocorreram entre os anos de 1810 e 1833. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, o processo de independência das colônias espanholas foi violento, pois houve resistência militar por parte da Espanha. As guerras de independência geraram milhares de mortes de ambos os lados. Os movimentos de independência, embora liderados pelos criollos, contou com a participação de negros, mestiços, brancos, de camadas mais pobres e até mesmo de indígenas. No texto 2 nós lemos: segundo o historiador e autor do livro A Independência do Brasil na Bahia, publicado em 1982, Luiz Henrique Dias Tavares, os personagens que deveriam ocupar o lugar mais alto ou de destaque no desfile cívico seriam os lavradores e ex-escravos que pegaram em armas e consolidaram a independência da província da Bahia. Entretanto, nas comemorações do 2 de julho, optou-se por colocar as imagens do caboclo e dos índios, em geral, ao invés da imagem de negros. Certamente, naquela época, haveria rejeição ao destaque dado a escravos e ex-escravos naquelas festividades. Mas foram essas pessoas responsáveis pelo avanço do nosso exército, enfrentando várias adversidades, inclusive a morte. O historiador reconhece a participação dos indígenas na luta pela independência, mas pontua que uma pequena parte dessa população foi para a luta armada. É interessante observar que os dois textos discordam num ponto bem basilar. No texto 1, nós temos bem claro: ao contrário do que aconteceu no Brasil, o processo de independência das colônias espanholas foi violento. E o texto 2 já me aponta que o processo de independência do Brasil foi tão violento quanto o espanhol. Passou por guerras, passou por processos armados, passou por uma luta que acabou com o silenciamento histórico da população escravizada da época. Vamos olhar o enunciado. A comparação entre os textos 1 e 2 e os conhecimentos sobre o processo de independência das colônias ibéricas da América permitem concluir que, na letra A nós temos: os textos 1 e 2 enfatizam igualmente a participação e reconhecimento do papel de brancos, crioulos, mestiços, negros e indígenas nas guerras de independência das referidas colônias. Essa alternativa está incorreta. O texto 2 enfatiza a participação de negros e de indígenas, não dando ênfase aí aos demais grupos. Na letra B nós temos: o texto 2 descarta a participação dos indígenas nas lutas pela independência na América e na Bahia, visto que eles já estavam distantes e excluídos do convívio com os brancos, mesmo em áreas do interior das colônias. Essa alternativa também está incorreta. O texto 2 faz questão de pontuar, já perto do final, dizendo o seguinte: o historiador reconhece a participação dos indígenas na luta pela independência. Então a letra B está incorreta. Na letra C nós lemos: o texto 1 relaciona a invasão das tropas francesas em Espanha e Portugal como razão direta para o nascimento das ideias e das lutas pela independência da América. Essa alternativa também está incorreta. Ele fala no texto 1 que o processo ganhou aceleração, mas não foi o surgimento das ideias revolucionárias. Na letra D, nós temos: o texto 2 contesta a afirmação do texto 1 quanto a uma independência sem lutas no Brasil e denuncia a exclusão simbólica da atuação do negro nas lutas pela independência do Brasil na Bahia. Nós marcaremos a alternativa D como correta. É exatamente esse o ponto de divergência entre os dois textos e o destaque dado pelo texto 2. Na letra E nós temos: o texto 1 enfatiza a situação de fragilidade política tanto das colônias espanholas quanto da colônia portuguesa no século XIX, o que resultou no fracionamento do território da América do Sul em várias unidades políticas independentes. Olha, é só observar o tamanho do Brasil, a sua área gigantesca de 8 milhões de quilômetros quadrados aproximadamente, em comparação aos outros países da América. Nenhuma colônia
espanhola conseguiu manter sua unidade territorial como o Brasil conseguiu. Então a gente não pode fazer essa comparação, nós cortamos a alternativa E. Na questão de número 24, da lista 4 do módulo 2 de Humanas em Foco, nós marcamos a alternativa D. Faremos a leitura da questão de número 25, uma questão do Instituto Federal da Bahia, de 2017, e a leitura diz o seguinte: após a leitura do texto abaixo e dos seus conhecimentos sobre o tema, responda à questão. A Inconfidência Mineira, 1789, e a Inconfidência Baiana, 1798, têm em comum o fato de serem reprimidas pela coroa portuguesa, ainda na fase de preparativos, e o desejo de autonomia de seus participantes, pois consideravam-se prejudicados e excluídos dos benefícios pelos quais acreditavam ter direitos de usufruir em sua plenitude. Apesar de algumas opiniões contraditórias, percebe-se que o diferencial entre as duas conjurações é o fato de que a conjuração mineira teve um caráter elitista em sua organização e execução até o fim, enquanto a conjuração baiana, ao adquirir contornos mais radicais e populares, causou o afastamento dos líderes intelectuais da elite local, que organizaram inicialmente o movimento, fazendo com que mulatos, escravos, brancos, pobres e negros libertos se transformassem nas cabeças do levante. Fazendo um paralelo entre os movimentos revolucionários, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, podemos afirmar que, vamos à leitura das alternativas então. Na letra A nós temos: enquanto os participantes da Inconfidência Mineira, em geral, buscaram como modelo político a República, organizada nos Estados Unidos, na Conjuração Baiana foi clara a inspiração da Revolução Francesa. E esse é um dos principais pontos de discordância entre essas duas revoltas. Ambas são iluministas. Porém, uma foi inspirada pela Revolução Americana e a última foi inspirada pela Revolução Francesa. Nós podemos marcar a alternativa E como correta e fazer a leitura das demais alternativas. Na letra B nós temos: a existência da imprensa livre no século XVIII no Brasil possibilitou a difusão dos ideais de liberdade e igualdade em Minas e nas outras regiões do país, possibilitando o êxito dos revoltosos. Ora, nem as revoltas tiveram êxito, como o próprio texto me fala, elas foram massacradas na fase de planejamento, e nem existia liberdade de expressão no século XVIII. O Brasil era uma colônia pertencente a Portugal e a censura era vigente. Na letra C nós temos: na capitania das Minas, o consumo de livros era inferior quando comparado a outras capitanias, o que dificultou a discussão dos ideais emancipacionistas pelos setores médios urbanos. Essa alternativa está falsa. Lembre que a economia mineira era mais dinâmica, mais urbana e mais propícia a debates e a circulação de ideias, como foi o caso dos livros e das ideias iluministas. Na letra D nós temos: a Inconfidência Mineira houve um amplo apoio das camadas populares, dando maior força ao movimento, enquanto a Conjuração Baiana ficou restrita a intelectuais. O texto me fala que essa alternativa está completamente incorreta, tá? É justamente o contrário. A Inconfidência Baiana contou com o apoio popular e a Inconfidência Mineira contou com o apoio das elites. Na letra E nós temos: na Conjuração Baiana, os envolvidos restringiram suas ações a reuniões secretas coordenadas pela loja maçônica Cavaleiros da Luz, sem nenhuma iniciativa de convocação pública para a luta. Essa alternativa também está incorreta. A Conjura Baiana convidou as pessoas a lutarem, convidou as pessoas a tomarem a frente do movimento. Na questão de número 25 da lista 4 do módulo 2 da Humanas em Foco, nós marcamos a alternativa A. Nós podemos fazer uma leitura do breve texto que antecede a questão de número 26. Acompanhe. Os enciclopedistas constituíram uma pequena elite de letrados e de técnicos, ligados à vida material, como elementos de ponta do progresso econômico e também estreitamente vinculados ao aparato estatal, o qual se esforçaram por tornar melhor e mais racional por toda a parte da Europa das luzes. Encontramos esta pretensão e esta vontade dos filósofos de pôr-se à testa e na direção da sociedade. Então, esse texto do Venturi é um texto que fala claramente do iluminismo. Ele destaca até os enciclopedistas e a ideia dos iluministas de melhorar a política de maneira mais racional. Essa questão da PUC de Campinas me pergunta o seguinte no enunciado: o grande número de jovens da elite colonial brasileira frequentou a Faculdade de Direito de Coimbra, em Portugal. Essa elite, influenciada pelos ideais da pequena elite a que o texto de Franco Venturini se refere, contribuiu para, então eu vou procurar nas alternativas, um movimento de caráter iluminista. Na letra A nós temos Revolta dos Beckmans, de 1684, é falsa.
A Guerra dos Mascates, de 1710, também seria falsa essa alternativa. Na letra C nós temos Revolta de Filipe dos Santos, em 1720. Falsa essa alternativa também. Nós não temos um contexto de iluminismo nessas três revoltas que você vai botar uma setinha do lado e você vai chamar as três de revoltas nativistas. Na letra D nós temos a insurreição guaranítica em 1750. Ela também não teve a influência, a inspiração dos movimentos iluministas. E me sobra então a alternativa E, que fala da Inconfidência Mineira em 1789. Então, na questão de número 26, nós marcamos a alternativa E, porque apenas ela indica um movimento de caráter iluminista que aconteceu, o que tentou acontecer, aqui no Brasil, no período colonial.